Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Medite. E hoje nós vamos meditar em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 6, ele diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Nós estamos diante de uma palavra maravilhosa, que extraordinário. O apóstolo Paulo está instruindo o seu discípulo Timóteo e diante de várias recomendações, ele deixa essa. E ele começa dizendo: antes de tudo. Infelizmente, muitas vezes isso não é comum, nós agirmos antes de tudo, buscarmos a Deus. Muitas vezes nós deixamos para depois, nós deixamos para frente. Mas olha só, se nós olharmos para essa palavra e aplicar essa palavra na nossa vida, como a nossa vida vai ser diferente. E ele fala antes de tudo, antes de você agir, antes de você tomar qualquer decisão, antes de você falar, antes de você sair para algum lugar, antes de tudo, busque o Senhor, peça a Ele a bênção dEle, suplique, ore, se coloque na presença dEle, busque a Ele, interceda por pessoas, interceda pelos reis, interceda pelos governantes, por todos aqueles que exercem a autoridade. Eu poderia contar para vocês muitos testemunhos de muitas experiências que eu já tive na minha vida, antes de tomar uma decisão, antes de sair, antes de dizer sim, antes de escolher alguma coisa, antes de fazer alguma coisa, eu me coloquei diante do Senhor, e o Senhor, tantas vezes, que eu deixei de errar, e eu acredito que muitas vezes você também já passou por essa experiência, que você buscou uma direção de Deus, orou, intercedeu, e Deus agiu de uma forma maravilhosa, sobrenatural, e as coisas caminharam, e essa é a vontade de Deus para mim e para você, porque o apóstolo Paulo fala assim no verso 3, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Mas aí no final do verso 2 ele fala, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. É o desejo de Deus, que todos nós, toda a humanidade, toda a nossa nação, toda a nossa família, todos vivam uma vida tranquila, uma vida com piedade, dignidade, pacífica, cheia de paz. É vontade de Deus. Como que nós podemos viver dessa forma? Antes de tudo, nos colocando diante da presença dEle. E esse é o meu convite para a sua vida hoje. Se coloque na presença de Deus, busque Ele, ore, clame, suplique, peça, Senhor, traga a tua bênção, traga a tua direção. Nós vivemos tempos onde o nosso país e todas as nações precisam da bênção de Deus. E eu e você temos essa oportunidade de se colocar diante dEle e orar, e orar. Ore pelos governantes, ore pelas famílias de toda a terra. Peça para que Deus traga o reino dEle, que é justiça, paz e alegria. Peça que Deus vá à sua frente nas decisões que você deve tomar, no cuidado com a sua família, no seu dia a dia, no seu serviço a Deus. Ore,
ore. Se coloque diante dele com ações de graças. Olha que coisa maravilhosa também, porque muitas vezes a gente se coloca só, muitas vezes lamentando, reclamando. Não, agradeça, saiba agradecer. E a minha pergunta para você: você já agradeceu a Deus hoje? Pela sua vida, pela sua família, pelo pão de cada dia? Você já agradeceu porque você teve a oportunidade de fazer isso? Respirar. Esse é o fôlego de vida que Deus nos deu. Agradeça a Ele. E eu quero fazer isso nessa manhã. Para mim ainda é manhã, mas para você talvez seja tarde, seja noite, não sei. Mas eu convido você a fazer isso nesse momento, de orar, de suplicar a bênção de Deus. Deixa eu contar um dos testemunhos. Uma vez, nós pregávamos, nós fazíamos evangelismo na Praça da Bíblia, aqui em Bragança, durante muito tempo. E o César, um grande amigo, ele está na Romênia, ele é missionário, está lá junto com a Jéssica, fazendo um trabalho, servindo ao Senhor lá. E uma certa vez ele falou: Júnior, vamos para a praça lá em São Paulo, na Praça da Sé, pregar a palavra lá, e no metrô, vamos até lá. E ele falou isso para nós, e aquilo ficou no meu coração, mas falei: Senhor, será que é isso mesmo? Devemos ir para lá, sair de Bragança, ir lá para a Praça da Sé, ir lá em São Paulo, em outro lugar pregar, será que é isso? E nós tínhamos marcado uma reunião junto com a equipe para decidir então se iríamos ou não. E antes de ir para essa reunião, eu me lembro muito bem, eu me coloquei diante do Senhor no meu quarto e eu orei, eu falei: Senhor, eu não sei, parece que há dúvida no meu coração, será que devemos ir? Eu lembro que eu abri a Bíblia, Deus me deu uma palavra, eu li aquela palavra, de imediato, eu não havia entendido se deveríamos ir ou não. Mas eu orei, eu falei: Senhor, amém, eu vou para a reunião, tinha dado a hora, fala comigo, me dê a direção, nos dê a clareza, fala com a equipe. E eu lembro que descendo para ir para a reunião, no caminho, aquela palavra que eu tinha tirado, que Deus tinha me dado, clareou na minha mente. E eu pude perceber que nós deveríamos ir. E aí lá na reunião foi uma bênção, nós conversamos, combinamos, fomos para São Paulo. Queridos, que dia maravilhoso, que dia marcante. O Márcio, um grande amigo também, foi o primeiro dia, que ele pregou no meio de pessoas, dentro do metrô. E eu creio que nesse dia também marcou a vida dele. Foi um dia muito marcante. Mas o que eu quero trazer aqui é que muitas pessoas naquele dia foi impactada. Toda a equipe que estava naquele dia se lembra disso. E enquanto nós estávamos lá no metrô, dentro do metrô, com um violão, tocando, e nós cantamos, e depois pregando a palavra de Deus, muitas pessoas começaram a chorar, muitas pessoas foram impactadas, muitas pessoas foram tocadas por Jesus. E eu lembro que uma delas me abraçou quando o metrô parou e chegou à estação dela, para ela descer, ela me abraçou e ela falou para mim: vocês não têm noção do que aconteceu aqui hoje. E lágrimas saíam dos olhos dela, emocionada, impactada pelo Senhor, pela presença de Deus. E aquilo tocou o nosso coração. E isso tudo porque antes nós buscamos a direção de Deus, nós intercedemos por aquelas pessoas, nós oramos, nós pedimos ao Senhor que Ele fosse à nossa frente. Esse é um dos exemplos, mas quantas coisas que nós já vivemos, porque nós nos colocamos antes de tudo em orar, em buscar, em interceder. Então eu peço, em nome de Jesus, tome isso como uma prática na sua vida. Antes de você conversar com seu marido, busque a Deus. Antes de você conversar com a sua esposa, busque a Deus. Antes de você ir trabalhar, busque a Deus. Antes de você falar alguma coisa, busque a Deus. Muitas vezes nós vamos errar.
Mas se nós colocarmos essa instrução em prática, nós vamos diminuir os nossos erros, porque nós teremos da parte de Deus uma direção, nós teremos clareza, e nós não vamos errar por falar aquilo que nós não deveríamos falar, por fazer aquilo que nós não deveríamos fazer. É isso que a nossa nação está precisando de pessoas que se levante suas mãos e declare a bênção, suplique a graça, suplique salvação, suplique paz, suplique ao Senhor. E eu quero convidar você a fazer isso nesse momento, junto comigo. E depois você pode fazer sozinho. E depois você pode tomar isso como uma prática na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque em tudo o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. O Senhor escolheu para todos nós, toda a humanidade, uma vida de paz, uma vida de bem, uma vida de tranquilidade, uma vida de piedade. Uma vida, Senhor, aonde nós venhamos desfrutar de uma vida abundante. O Senhor escolheu isso para nós. E pelo Senhor ter escolhido isso para nós, o Senhor entregou Jesus. E Ele nos resgatou, Ele nos alcançou, e por meio dEle nós podemos viver essa realidade. E por isso eu quero te agradecer, Pai, por essa bênção tão maravilhosa que é Jesus Cristo em nossas vidas, porque por meio dEle nós podemos ter perdão, podemos ter restauração, podemos ter vida. E eu quero, junto com esse querido, essa querida que está junto comigo, te agradecer por isso, Pai. Te agradecer pela vida, pela salvação. E queremos juntos, ó Deus, pedir que o Senhor continue nos abençoando. Abençoe nossas vidas, nossas famílias, nossa nação, as nações. Nós precisamos do Senhor. Abençoe, Senhor, os governantes, ó Pai, da nossa nação. Todos aqueles que exercem a autoridade. Que o Senhor os alcance com a tua bênção, com a tua sabedoria, que o Senhor conduza a nossa nação nos caminhos do Senhor, em toda a verdade do Senhor, e que a nossa nação e toda a nossa geração seja liberta, seja transformada, seja alcançada pelo Senhor, pela sua palavra, Senhor. Traga, Senhor, da tua paz ao coração de cada um nesse momento, que a tua alegria reine, que nós possamos enxergar, perceber o Senhor cuidando de nós em todo o tempo. Essa é minha oração, no nome maravilhoso de Jesus, e para a sua glória, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Amém, amém. Que Deus abençoe sua vida, passe isso adiante e viva uma vida cheia de tranquilidade, piedade, dignidade e paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.